Olá! Nesta segunda unidade, vamos abordar as teorias do currículo, tradicional, crítica e pós-crítica. Nela, como o próprio título sugere, discutiremos as teorias do currículo. São elas a tradicional, a crítica e a pós-crítica, apresentando o seu contexto histórico, características e proposições de cada uma. O objetivo dessa segunda unidade é justamente estabelecer diferenças entre essas teorias curriculares, pontuando suas principais características e fundamentos teóricos. Bom, na unidade passada, vimos que o currículo, mais do que uma simples enumeração de conteúdos e diretrizes a serem trabalhados em sala de aula pelos professores, é uma construção histórica e também cultural, que sofre, ao longo do tempo, transformação em suas definições. Por esse motivo, é importante que educadores e educadoras não só conheçam os temas concernentes ao currículo de suas áreas de atuação, como também busquem compreender essas mudanças pelas quais o currículo passou ao longo da história, suas nuances e as repercussões sociais. As teorias curriculares tradicionais, também chamadas de teorias técnicas, foram promovidas na primeira metade do século XX, sobretudo por John Franklin Bobbitt, que associava as disciplinas curriculares a uma questão puramente mecânica. Nessa perspectiva, o sistema educacional estaria conceitualmente atrelado ao sistema industrial, que na época vivia os paradigmas da administração científica, também conhecida como Taylorismo. Assim, da mesma forma que o Taylorismo buscava a padronização, a imposição de regras no ambiente produtivo, o trabalho repetitivo e com base em divisões específicas de tarefas, além da produção em massa, as teorias tradicionais também seguiram essa lógica no princípio do currículo. Dessa forma, o currículo era visto como uma instrução mecânica em que se elaborava a listagem de assuntos impostos que deveriam ser ensinados pelo professor e memorizados pelos estudantes. Nesse sentido, a elaboração do currículo limitava-se a ser uma atividade burocrática, desprovida de sentido e fundamentada na concepção de que o ensino estava centrado na figura do professor, que transmitia os conhecimentos específicos aos alunos, e estes eram vistos apenas como meros receptáculos de informações. Assim, resumimos essa teoria curricular, que ainda tem muitas representações atualmente em nossas escolas e cultura. Agora vamos abordar a teoria curricular contrária à tradicional, que é a crítica. As teorias curriculares críticas basearam o seu plano teórico nas concepções marxistas e também nos ideários da chamada teoria crítica. Vinculada a autores da Escola de Frankfurt, notadamente Max Horkheimer e Theodor Adorno. Outra influência importante foi composta pelos autores da chamada Nova Sociologia da Educação, tais como Pierre Bourdieu e Louis Althusser. Esses autores conheceram uma maior crescente de suas teorias na década de 1960, compreendendo que tanto a escola como a educação em si são instrumentos de reprodução e legitimação das desigualdades sociais propriamente construídas no seio da sociedade capitalista. Nesse sentido, o currículo estaria atrelado aos interesses e conceitos das classes dominantes, não estando diretamente fundamentado ao contexto dos grupos sociais subordinados. Assim sendo, a função do currículo, mais do que um conjunto coordenado e ordenado de matérias, seria também a de conter uma estrutura crítica que permitisse uma perspectiva libertadora e conceitualmente crítica em favorecimento das massas populares. As práticas curriculares nesse sentido eram vistas como espaço de defesa das lutas no campo social e cultural. Aqui no Brasil, podemos citar a teoria libertadora de Paulo Freire, a partir da década de 1970, com o seu livro Pedagogia do Oprimido, que tem uma importância fundamental na educação como proposta dialógica, questionadora de práticas tradicionais e hierárquicas e de educação popular. Na sequência, vamos abordar as teorias curriculares pós-críticas do currículo. As teorias pós-críticas emergiram a partir de 1970 e 1980, partindo dos princípios da fenomenologia, do pós-estruturalismo e dos ideais multiculturais. Assim como as teorias críticas, a perspectiva pós-crítica criticou duramente as teorias tradicionais,
mas elevaram as suas condições para além da questão das classes sociais, indo direto ao foco principal, o sujeito. Desse modo, mais do que a realidade social dos indivíduos, era preciso compreender também os estigmas étnicos e culturais, tais como racialidade, gênero, orientação sexual e todos os elementos próprios das diferenças entre as pessoas. Assim, era preciso estabelecer o combate à opressão de grupos que eram marginalizados e lutar por sua inclusão no meio social. As teorias pós-críticas consideram que o currículo tradicional atua como legitimador dos modus operandi dos preconceitos que se estabelecem pela sociedade. Assim, a sua função social era de se adaptar ao contexto específico dos estudantes para que o aluno compreendesse dos costumes e práticas do outro uma relação de diversidade e de respeito. Além do mais, em um viés pós-estruturalista, o currículo passa a considerar a ideia de que não existe um conhecimento único e verdadeiro, sendo essa uma questão de perspectiva histórica, ou seja, que se transforma nos diferentes tempos e lugares. Então, que possamos celebrar a nossa diversidade de identidades nessa perspectiva pós-crítica de currículo. Eu espero que esta videoaula tenha permitido maior conhecimento, apropriação e reflexão sobre as diferentes teorias curriculares e seus desafios na educação contemporânea. Eu desejo que você tenha obtido êxito em seus estudos nessa segunda unidade. Até mais!